Olá, povo de Deus, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 16 de novembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de segundo livro dos Macabeus 6, de 18 a 31 e Lucas 19, de 1 a 10. Continuamos a leitura de Macabeus, agora o segundo livro, que nos mostra uma série de martírios de judeus piedosos que se recusavam a trair seus princípios culturais e religiosos e se recusavam a acatar as decisões do rei. Essa série de martírios começa com a figura de um ancião venerável, Eleazar. Por sua idade e com sua conduta, representa uma tradição à qual se dedicou como estudioso, chegando a ser doutor da lei. É a velha geração ainda presente e ativa em tempos de crise. Alguns judeus que presidem ao sacrifício desempenham um outro papel, o papel de colaboracionistas, ou seja, membros do partido colaboracionista disposto a rever costumes dos idosos para receber novos modos de vida. Eles respeitam o ancião, mas, sob o pretexto de livrá-lo da morte, nesse momento, tentam explorá-lo em favor da própria política. O tema que está em jogo é um tabu alimentar ligado a sacrifícios idolátricos, mas também envolve o tipo de carne, pois o porco era extremamente proibido pela lei de Israel. Por isso, nesse ponto concreto, está em jogo toda a fidelidade à lei. A lei, tão venerada, somente é violada em caso de perda total dela mesma. Isso vemos quando os personagens do primeiro livro de Macabeus, depois de trágica experiência, decidem lutar num dia de sábado para salvaguardar a vida segundo as leis. Eleazar não aceita de forma alguma violar a lei, pois ele analisa o estrago imenso que isso faria junto às novas gerações. Vê sua situação de ancião exemplo para todos e prefere ir ao próprio sacrifício, mas sem desprezar um só princípio da lei. Não abre a boca para comer carne de porco, pois seria um exemplo terrível para os jovens, que têm nele um exemplo de judeu piedoso e cumpridor da lei. Diante dos seus compatriotas que argumentavam para que ele salvasse sua vida, Eleazar retruca conscientemente. Estando para morrer sob os golpes, disse entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. E assim Eleazar partiu desta vida, e com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Na verdade, quando o livro do Levítico proíbe comer carne de animais que tenham unhas fendidas e que ruminam, a grande preocupação é sanitária. Percebia-se que comer carnes desses animais provocavam enfermidades e que a única maneira de fazer a população não comê-las era proibindo em nome de Javé. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo.
Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vamos identificar bem o personagem, pois trata-se de uma figura pública conhecida na cidade. Zaqueu era um baixinho e rico, muito rico, pois tinha como profissão ser chefe dos cobradores de impostos. Um cobrador de imposto já era considerado pecador público, pois os romanos davam em arrendamento a cobrança de impostos, exigindo somente o pagamento pontual do valor estipulado. Os cobradores tinham uma oportunidade imensa de roubar, pois pagava aos romanos o estipulado e tudo o que ele cobrava a mais ia para o seu bolso. Porém, Zaqueu não era somente um cobrador de impostos, mas sim chefe de todos eles. Sua oportunidade de enriquecimento, então, dobrava. Qualquer cobrador de imposto era odiado por todos os explorados. E Zaqueu, como chefe deles, dos cobradores, também atraía a si o ódio daqueles que se viam defraudados pelo sistema. Interessante a narrativa de Lucas, que coloca o seu personagem como um baixinho trepado numa árvore. Ora, isso obriga Jesus a olhá-lo de baixo para cima. E mesmo antes de sua decisão radical de devolver o que roubou aos pobres, Lucas já descreve com uma certa simpatia esse homem odiado pela população. Jesus diz o seu nome, prova de que era mesmo muito conhecido. E lhe diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Essa ordem de Jesus bastou para aquele pecador público estufar o peito e se encher de alegria. Vou receber um profeta em minha casa. Mas os que acompanhavam Jesus tiveram a reação de sempre, de condenação de contato de um profeta com um pecador. Ainda mais que o profeta pediu hospedagem ao pecador. Zaqueu, muito feliz, recebe Jesus e, sem que Jesus lhe dissesse qualquer palavra, toma a dianteira e se declara pecador arrependido. Pondo-se de pé, diz a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Supera toda e qualquer expectativa que alguém pudesse ter a seu respeito. A presença de Jesus provoca a sua conversão. A conclusão da narrativa de Lucas é profundamente entendida no contexto da misericórdia que Jesus tem com os pecadores que dele se aproximam. Hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Vemos que Zaqueu dá a metade de seus bens, ficando com a outra metade, o que lhe impede de se transformar num discípulo de Jesus. Pois, para segui-lo, era preciso despojar-se de tudo,
como foi a proposta que Jesus fez a outro rico: vai, dá tudo o que tens aos pobres e me segue. Esse episódio de Zaqueu é profundamente pedagógico para uma igreja que quer manifestar-se a favor dos pobres. Ouvimos inúmeras vezes que a opção da igreja pelos pobres afastou muitos ricos do seu meio, pois passou-se a impressão de que a igreja abandonou a evangelização dos ricos. O que o episódio do Zaqueu nos ensina é: a igreja não abandonou os ricos, mas eles têm que dar um exemplo, pelo menos a metade de seus bens aos pobres. Essa metade pode significar exatamente a quantia subtraída daqueles que dela precisariam para a sua sobrevivência, para matar a sua fome. Um beijo no seu coração.